Meus amigos, o mundo do futebol hoje acordou, ó, pegando fogo, bicho, porque nós temos aí notícias de última hora urgentes aí de um acontecimento que pode mudar a forma da gente ver o futebol europeu, velho. Eu vou ser curto e grosso aqui no que eu vou falar, beleza? Eu quero convidar a vocês que ficaram interessados em saber um pouco mais sobre isso pra já deixar aquele like. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí pra você não perder aí muitos vídeos de gameplays, de FIFA, de PES. Se você for novo, seja muito bem-vindo. É o seguinte, cara, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um boato aí há alguns anos de que nós teríamos a criação de uma chamada Superliga Europeia. Basicamente seria, assim como o nome já diz, né, uma liga, certo? Uma liga então de pontos corridos com os melhores times da Europa reunidos em uma só liga. Então basicamente eles iriam tirar os melhores times lá da Espanha, os melhores times da Inglaterra, os melhores times da Alemanha, da França, da Itália, da Holanda, pegava tudinho e jogava tudo, ó, joga junto aí numa liga de 20 times e vamos ver no que é que dá. Caras, isso é uma ideia muito inovadora e eu vou debater um pouco com vocês a minha opinião e também falar um pouco sobre os fatos. Que fatos? Essa liga foi aventada mais ou menos há umas 2 temporadas, há uns 2 anos, né? Foi dito que poderia rolar, só que obviamente, né, pessoal, obviamente, as ligas nacionais iriam ficar completamente pés da vida, porque basicamente os times iriam sair sim das ligas nacionais. Então, você ia pegar os melhores times da Inglaterra, ia pegar, por exemplo, o Liverpool, o City, o United, todos eles iam sair da Premier League e iam jogar essa Superliga Europeia. E, Milan, Inter, Juventus e tudo mais iam sair da Série A Team e iam jogar a Superliga. Bayern e Borussia saíam da Bundesliga e iam jogar. Então as ligas iam ficar totalmente desfalcadas, né, pessoal? E além disso, né, obviamente, claro que rola muito dinheiro para esses donos de liga. A Premier League é uma liga privada, então quem administra a Premier League ganha muita grana e sem os melhores times, obviamente, ia perder muito dinheiro. Além de tudo, obviamente também haveria praticamente o fim da Champions League, ou a Champions League iria virar meio que uma Copa da Liga, querendo ou não, né, velho? Então a UEFA iria sair perdendo muito nisso. Então, pessoal, para isso acontecer, precisaria haver um consenso com a UEFA, principalmente, que é a dona da Liga dos Campeões, né? E, claro, obviamente, com a FIFA. E o que aconteceu? Exatamente o contrário, cara. Na época já, a UEFA disse que os times que fossem aderir isso aí seriam banidos da Liga dos Campeões. A FIFA já tinha feito também uma declaração junto com outras confederações, ou seja, América do Sul, América Central, da Ásia, da Oceania e tudo mais, e disseram, ó, quem jogar essa tal aí de Superliga não vai poder nem sequer ser convocado para a seleção nacional para defender aí a seleção nas nossas competições. Então basicamente os jogadores ficariam impossibilitados de defender suas seleções, né, porque todas as competições basicamente são ou de confederações regionais ou da FIFA, né, então os caras iriam ter esse peso também. E aí o que que acontece, pessoal? Esses rumores, eles meio que se esfriaram, até por causa dessas possíveis punições aí. Só que os clubes grandes, eles cobram muito que haja uma mudança aí no formato da Liga dos Campeões e também eles esperam que haja mais confrontos entre eles. Porque, na verdade, isso tudo significa mais dinheiro, né? Querendo ou não. Se você tem um time, por exemplo, como Bayern de Munique, que atua lá na Alemanha, ele basicamente tem um grande confronto no ano, que é contra o Dortmund, né? Talvez uns 2 ou 3 aí mais medianos contra um Leipzig da vida, um Leverkusen e tal, beleza. Se ele joga na liga dessa, meus amigos, todo fim de semana ele tá pegando um dos melhores times do mundo. Então, o caixa iria lá pras alturas, beleza, pessoal? E além disso, a gente iria meio que acabar com aquele problema do próprio Bayern de Munique, de um Paris Saint-Germain, de uma Juventus ultimamente, né? De um time só ganhar a liga 10 anos seguidos, 9 anos seguidos, 8 anos seguidos, porque, convenhamos, se a gente tivesse todos os times melhores reunidos, iria ser mais difícil disso acontecer. Só que nem tudo são flores, pessoal. Existe também o interesse desses times que estavam se juntando de haver uma paradinha muito bizarra, que seria o quê? Ah, eles são mala, né? São mala. Os times iriam ser protegidos contra rebaixamentos, por exemplo. Então, esses times, eles não podem sair da liga por mais ruim que seja a temporada. Vai dar uma estabilidade, beleza. Mas aí é que entra aquela questão, né? Cadê a esportividade, né, meus amigos? Cadê a esportividade? Quer dizer, então, que tem gente que não tá nem garantido de participar e tem gente que pode fazer o que quiser que não vai sair da liga. Eu acho meio bizarro isso aí. Enfim, vamos aos fatos. Hoje apareceram grandes rumores na imprensa internacional, não foi surgindo aqui do Brasil não, em sites, por exemplo, como o RMC Sport e em outros sites europeus aí, que disseram o seguinte, atenção, hein, ainda hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, mas isso pode ser adiado, provavelmente, eu acho que eles não vão soltar uma dessa hoje, depois de tantos rumores vazados e do desfecho que teve por enquanto, mas nas próximas horas a gente teria 12 grandes clubes europeus aí, sendo que dentre esses 12 a gente ia ter os 3 clubes maiores da Itália, ou seja, Milan, Inter de Milão e Juventus. A gente ia ter o Big Six da Inglaterra, ou seja, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham. E a gente teria também os 3 grandes espanhóis, que são Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid,
todos esses 12 times iriam anunciar a formalização da criação da Superliga. Ou seja, os caras iriam chegar e dizer: caguei pra Liga dos Campeões, pros campeonatos nacionais, pras Copas do Mundo, pra tudo. Nós vamos fazer a Superliga, vai ser um sucesso, vai ser foda elástica e a gente vai ignorar todas essas punições. Basicamente, paralelamente a isso, pessoal, já teve manifestação de várias confederações nacionais, como por exemplo a Liga Holandesa, a Liga Inglesa, a Premier League, a própria UEFA também, reforçando aquilo que eles já tinham dito, né? Quem decidir jogar isso aí, cara, não vai ter como jogar nossas competições não, nós vamos travar o time. E além disso, alguns times, como por exemplo o Bayern de Munique, né, meteu aquele pezinho pra trás. Não, pera lá, vamos esperar um pouquinho. O Bayern de Munique, o PSG e tudo mais, esses times disseram que não tem interesse agora de participar de algo desse tipo, né, eles deixaram um manifesto isso aí. Mas eu vou falar pra vocês, mas se isso acontecer, os caras vão aparecer em 2 minutos, velho. Se botarem as caras pra criar essa liga, eles vão aparecer, não tem pra onde correr. Não é possível que a gente vá ter uma Liga dos Campeões onde só teremos uns 2 ou 3 gigantes. Eles vão preferir jogar com os outros gigantes numa liga. Então é o seguinte, pessoal, não sei realmente se esses times irão meter as caras a esse ponto. Já dizem que já houve inclusive uma votação entre eles, aí, uma definição de quem seria o presidente dessa liga. E o presidente dessa liga seria o Florentino Pérez, que é o presidente do Real Madrid atualmente, foi reeleito recentemente, né? Então ele iria organizar tudo. Existem boatos que o Florentino Pérez já teria viajado para conversar com os presidentes desses clubes, inclusive com alguns jogadores que têm um peso maior nas suas seleções, como por exemplo o Cristiano Ronaldo, e eles já chegaram a um acordo que sim, os caras iriam aceitar. E aí eu tenho que explicar 3 coisas pra vocês, pessoal. Primeiramente, se for criada essa liga, todo mundo que tá envolvido, sejam eles os presidentes, os clubes, os jogadores, vão ter realmente um salto financeiro absurdo, cara. Isso aí não tem como negar, não. Já foi dito que cada time que for participar da primeira edição teria aí um saldo inicial de mais de 350 milhões de euros. Ou seja, os caras já começam ganhando mais de R$1 bilhão só pra participar de uma edição. É muito mais dinheiro do que uma Liga dos Campeões, do que um campeonato nacional. Por quê? Porque quem iria organizar tudo seriam os próprios clubes. Então, eles negociam direto com as TVs, com as plataformas de streaming e com tudo que for transmitir e tudo mais. E aí, obviamente, né, velho, vamos falar a verdade. Se você tem a oportunidade de assistir um campeonato inglês sem os 6 melhores times ou assistir uma liga com os melhores times do mundo, qual é que você vai escolher? Lógico que vai ser hipervalorizado aí a transmissão desse tipo de competição. O segundo fator é o seguinte: de fato nós teremos um campeonato mais equilibrado da história, ou que atrai mais mídia da história, porque a gente vai ter os melhores times do mundo jogando uma liga. Isso é uma coisa que seria muito inovadora, não tem como negar isso. Seria uma coisa muito divertida também, provavelmente, de assistir. Mas o terceiro ponto que eu queria falar aqui, e que eu acho que é um ponto extremamente negativo, é que a gente teria uma perda de competitividade muito grande. Primeiro porque nós não teríamos aí aquelas disputas internas, né, aquelas surpresas internas e até mesmo aquelas surpresas de Liga dos Campeões. Você nunca mais vai ver, por exemplo, aquele Ajax que chega numa semifinal de Champions destruindo gigantes, ou um Porto campeão da Liga dos Campeões contra tudo e contra todos. E você também não vai ver um Leicester campeão da Premier League com uma surpresa absurda, avassaladora. Ou você também não vai ver um time que ninguém dava nada conseguindo se classificar para Champions, porque agora a gente vai ter uma Superliga com vários times garantidos por lá. Na minha opinião, o que é que eu acho da criação de uma Superliga? Até indo contra a maioria das pessoas que eu tô vendo, pessoal, eu vou confessar a vocês que sim, eu sou a favor de uma criação de uma Superliga. Entretanto, eu acho que a gente deveria ter mudanças aí nesse formato da competição, cara. Eu acho que uma Superliga, ela é válida sim para os clubes maiores, porém eu acho que ela precisa sim ter um significado esportivo, ou seja, é necessário sim que haja rebaixamentos, beleza, para esses times, nem que sejam, por exemplo, os 4 últimos ou 5 últimos, pode ser até maior esse nível de rebaixamento, e a gente tem que ter troca de times participantes dessa liga, cara. Por exemplo, se a gente não vai ter mais um determinado time que foi rebaixado, tem que entrar um outro time que foi campeão na sua liga nacional ou coisa do tipo. Isso que eu tô falando é praticamente uma utopia, porque como eu disse pra vocês, as federações não vão aceitar uma liga desse modelo, mas eu sou a favor de ter algo parecido com isso, cara. Eu acho que seria muito bacana. Já pensou todo fim de semana você ter lá uma rodadinha de Superliga com Real Madrid e Bayern de Munique, o Manchester United enfrentando o Barcelona? Seria um negócio muito doido, cara. Seria um negócio muito doido. Eu sou a favor de ter algo do tipo e acho que seria válido, mas é muito utópico nesse modelo que eu tô falando. Então, o que deve acontecer ou é a manutenção aí de um calendário semelhante ao que a gente já tem hoje. Eu acho que isso está mais propenso a acontecer, porque eu creio que, apesar de tudo, velho, os caras não vão abrir mão de todas as competições
pra poder jogar essa Superliga. Por mais que dê dinheiro, mas eu acho que, não sei não, cara, acho que os caras não vão fazer. Ou, com certeza, se eles fossem se vincular apenas a essa Superliga, eles iriam criar alguns outros mecanismos, como uma Supercopa da Superliga, competições internacionais de seleção voltadas pra Superliga. Ia ter dois lados do futebol, da FIFA e da UEFA, e um outro lado paralelo da Superliga, certo? Ia se dividir o bagulho, ia ficar muito esquisito, muito esquisito. Então ou acontece isso ou realmente continua do jeito que tá. Eu acho que eles não vão mudar a esse ponto porque ficaria um negócio muito bizarro e perderia um pouco o foco, né, cara? Vai ficar muito estranho se acontecer isso. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês, deixem aí nos comentários o que é que vocês acham dessa possibilidade de uma Superliga da Europa, cara. Comenta aí se vocês são a favor, se são contra, se vocês pensam assim como eu, que gostariam de ver uma liga como essa, mas que gostariam de ver mudanças e quais mudanças vocês gostariam de ver, ou se vocês ainda preferem ver os seus times europeus jogando nos seus campeonatos nacionais, porque do jeito que eu tô falando aqui, rapaziada, de duas uma, né, nessa minha opinião, ou a gente teria essa Superliga, os times jogariam os campeonatos nacionais também, mas não jogariam a Liga dos Campeões, né, essa Superliga viria pra substituir a Champions, ou a gente teria essa Superliga e os times não jogariam mais os campeonatos nacionais, que eu acho mais provável, porque se for uma Superliga de 20 times, né, não teria calendário pra ter duas ligas, né, não ia ter como os caras jogarem essa Superliga e uma liga nacional. Se bem que aqui no Brasil os times jogam 80 partidas por temporada, né, então nunca duvido. Acho que na Europa eles não topariam isso não, a não ser que fosse uma coisa mais curta, né, tipo assim, uma Superliga com 12 times, e aí ia ter 4 rebaixados ou 3 rebaixados, não sei, poderia ser algo desse tipo. Existem muitas possibilidades e eu acho que a ideia é boa, mas do jeito que está sendo aplicado aí, do jeito que eles estão propondo, eu acho que é inviável e eu acho que também não é uma boa ideia esportivamente falando. Em breve a gente vai ter mais informações. Eu acho que esse negócio de anunciarem hoje, essa semana, acho que isso aí é boato, cara. Acho que não vai sair não, mas como tá muito forte, eu trouxe aqui pra vocês, quero ouvir a opinião de vocês. E claro, se a gente tiver confirmações ou mais novidades, eu vou estar informando vocês pra gente bater um papo e saber um pouco mais sobre isso também, fechou? Um grande abraço, até a próxima, comenta aí e diz aí pra mim agora, se tivesse uma Superliga hoje, quem venceria a Superliga da Europa, cara? Eu vou dizer que eu acho que seria o Manchester City, pela regularidade, porque como é liga, né, quem pontuar mais ganha. Acho que o City ganharia, mas comenta aí que eu quero ouvir a opinião de vocês. Um grande abraço, tamo junto, até a próxima, valeu e fui!